O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Vamos repetir a leitura? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém. Coloque a mão no coração, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, meu Deus, graça, sabedoria para transmitir a tua palavra. Fala aos corações nesse momento, abençoa cada um aqui, meu Deus, acrescentando o teu temor, que é o princípio da sabedoria, acrescentando a tua sabedoria, para que cada um aqui, Senhor, possa alcançar propósitos relevantes, propósitos do Senhor em suas vidas, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Amizades e propósitos. Irmãos, todos nós temos amizades ou pessoas que estão próximas de nós durante o dia, durante a nossa vida, em todas as áreas da vida. Ou então uma coisa vai acontecer, uma coisa ou outra vai acontecer conosco. Ou nós teremos boas influências, ou nós teremos mais influências. Ou nós influenciaremos, ou nós seremos influenciados pelas pessoas. Isso é certo. Eu quero falar 3 pontos sobre esse tema amizades e propósito. O primeiro, o que vai definir nossos tipos de amizades? O que vai definir o teu tipo de amizade? O teu tipo de amizade vai ser definido se você tiver propósitos na sua vida ou não. Se você tiver propósitos, você vai definir as amizades que você vai ter. Se você não tiver propósito, de certa forma também você vai estar escolhendo o tipo de pessoas que vai andar ao seu lado, que vão ser teus amigos ou teus companheiros. Porque, em verdade, nos deixamos ser influenciados por mais companhias, por mais amizades. E às vezes nós somos influenciados por mais amizade, por mais companhias. E essas pessoas nos influenciam. E nos deixamos ser influenciados quando nós sabemos que essas pessoas até mesmo nem gostam de nós. Nem têm consideração por nós. Mas muitas vezes nos deixamos que elas nos influenciem de alguma maneira, de alguma forma. Então, gente que não tem propósitos, define suas agendas pelas amizades de ocasião. Quando uma pessoa não tem propósito, aparecem pessoas, aparecem circunstâncias no trabalho, no lazer, na viagem, no passeio, em qualquer lugar. E aí aparecem amizades, e essas amizades de ocasião, pessoas que ela nem tem às vezes um conhecimento, começam a influenciar a vida.
Começa a direcionar a vida dessa pessoa. Quando não temos propósitos claros em nossa vida, nos tornamos medíocres, caímos na vala comum e somos formatados, influenciados por qualquer amizade que apareça. Quando não temos propósitos definidos em nossa vida. Às vezes, nós queremos ser aceitos no meio social. Porque quando você começa a frequentar uma escola, ali é um meio social. Quando você começa a frequentar um lugar de lazer, ali é um meio social. Quando você começa a frequentar algumas reuniões e festas da empresa, ali é um meio social. E muitas vezes, porque você não tem propósitos definidos, claros, esse meio social, eles começam a te induzir a um estilo de vida. Começa a te levar a fazer coisas que antes você não fazia, para você ser aceito naquele meio social. Estamos muito preocupados com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Estamos muito preocupados com o que as pessoas vão dizer a nosso respeito. Estamos muito preocupados, quem sabe, de querer garantir que a gente é bem visto, bem aceito no meio social que estamos vivendo. E aí nos deixamos ser influenciados. Então muitas vezes, esse tipo de amizades que nós permitimos em nossa vida, acaba nos conduzindo a uma maneira de viver cotidiana, define a nossa forma de viver, e nós passamos a viver dessa maneira, influenciados por terceiros. Muitas vezes, irmãos, um cristão, ele é levado por esses caminhos, e ele não definiu, ele não enxergou na vida dele, com clareza, os propósitos de Deus para ele. Então, quando alguém não sabe para onde vai, não tem definido o seu propósito, qualquer caminho serve, qualquer caminho que se apresenta serve, qualquer amizade que aparece serve, qualquer coisa que aparentemente traga alguma vantagem imediata serve. Então, queridos, precisamos ter propósito, entender os propósitos de Deus em nossa vida. Gente que tem propósito consegue definir suas amizades, consegue escolher suas amizades, e não são definidos pelas amizades, não são formatados pelas suas amizades. Quem tem propósito, ele escolhe suas amizades, ele define quem são as pessoas que vão andar junto com ele, ao lado dele, próximo dele ou próximo dela. Alguém disse: para muitos o tempo é um desperdício quando não existe propósitos. Para outros é um grande investimento quando usado corretamente. Gente que tem propósitos faz com que esses mesmos propósitos definam o tipo de amigos que terão na sua vida. O fato é, quem sabe onde quer chegar, sabe que precisa pegar o caminho da direção certa, e nessa direção caminhar com as pessoas certas, com as pessoas que vão contribuir com o seu propósito. Então, as amizades, os tipos de amizade vão definir os seus propósitos, ou os seus propósitos definem o tipo de amizade que você tem. Segundo, amizades fora do propósito elevado, propósito relevante, propósitos altos. Se você tem um propósito com Deus, não pode permitir que a amizade te tire do temor do Senhor. Se você é um cristão e você tem propósitos elevados, propósitos grandiosos em Deus,
Você não pode de maneira nenhuma permitir que a amizade te tire do temor do Senhor. É isso que diz o Provérbios 22, 2, 5 e 6, que nós lemos. Aliás, nós não lemos, nós lemos o 1. Diz assim: então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, é que vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, é que vem o conhecimento e o entendimento. Se o seu propósito é servir ao Senhor, meu irmão, minha irmã, se você quer servir ao Senhor, você não pode permitir em sua vida pessoas que a todo momento lhe convidam para pecar, lhe convidam para o mal, lhe convidam para as trevas, para o roubo, para a mentira, para a vaidade, para o engano. Você não pode permitir esse tipo de amizade com você, de você andar com esse tipo de gente que vão te afastar de Deus. Você não deve aceitar amigos, mesmo parente, que seja, que lhe chame para as drogas, para o álcool, para os vícios, para a prostituição, a bandidagem, a mentira, aos roubos dos bens alheios. Você não pode permitir esse tipo de pessoas andando com você por causa do temor do Senhor. Amém? Para você não errar os propósitos de Deus em sua vida. Agora, vamos falar aqui especificamente no caso dos jovens. Você não deve aceitar amizades que te tirem do temor do Senhor, nem amigos, nem parentes, nem namorada, pois assim estarás chamando o inimigo de seu propósito, a sua intimidade emocional e pessoal. Você tem um propósito com Deus. Você quer servir a Deus. Você quer glorificar a Deus com a sua vida. Então você não pode permitir um relacionamento de um namoro que lhe tire do temor do Senhor. Porque se você é um jovem, e quem sabe daqui um dia vai se casar, e você permite alguém que não tem o temor do Senhor para andar contigo, na verdade você terá não um amigo íntimo, você terá um inimigo ou uma inimiga íntima. Alguém que vai trabalhar contra os propósitos da sua vida. A questão do jovem cristão saber se relacionar tem a ver com a sabedoria de Deus na sua vida e os seus propósitos de vida. Não é só uma questão de ser a igreja proíbe. É uma questão de como é que você vai construir o seu futuro. Quantas pessoas não ouviram, não tiveram sabedoria no seu namoro, aceitaram o relacionamento com pessoas que não temiam o Senhor e chegaram até o casamento. E quantos ais, quantos suspiros, quantos arrependimentos, quantas frustrações e impedimentos, porque não conservaram o temor do Senhor para fazer as suas escolhas sentimentais. Quando estão entendendo, diga amém. Em relação ao namoro cristão, escute bem essa frase: Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. Amém? Irmãos, uma das coisas que fez com que eu tivesse um interesse pela minha esposa, porque eu vi que os propósitos dela tinham a ver com os meus propósitos. Os desejos dela de servir a Deus tinham a ver com os meus desejos de servir a Deus. Deus não une apenas pessoas, Deus une propósitos. A pessoa que você quer viver a sua vida inteira tem o mesmo propósito em Deus que você tem?
tem o mesmo propósito de vida que você tem os mesmos alvos de vida em Deus que você tem. Lembre-se, Deus não só une pessoas, Deus une propósitos. Diga glória a Deus. Diga-se comigo todos: meus verdadeiros amigos me inspiram a crescer na minha comunhão com Deus e com a sua igreja. Amém? Se você tem propósito de Deus em qualquer área de sua vida, e aqui eu quero deixar bem claro, quando eu falo de propósito de Deus, eu não falo apenas de você ser um pastor, um missionário, fazer alguma tarefa na igreja. Aqui eu estou falando em qualquer área da vida. Porque o seu trabalho também deve ser a sua vocação. O seu trabalho também deve ser para a glória de Deus. Você está entendendo? Amém? Pode dizer glória a Deus? Então, você não pode permitir que alguma amizade lhe atrapalhe em alcançá-los. Então, os seus propósitos em Deus, seus propósitos espirituais, o que nós estamos falando aqui, vencendo as batalhas da vida. E o nosso maior desafio é a gente viver os propósitos que Deus tem para a nossa vida, em todas as áreas. E da gente superar as coisas que se levantam no caminho para tentar nos enganar e nos impedir. Então, queridos, amizade ruim, escute bem, não é só aquela pessoa que ele convida para fumar maconha, não é só aquela pessoa que ele convida para roubar, não é só aquela pessoa que ele convida para o alcoolismo. Amizades ruins não é só esse tipo de pessoas, não, mas também aquela que de algum modo lhe atrapalha e lhe impede de alcançar os desafios do seu coração, os desafios elevados que você tem no seu coração e na sua mente. Essas pessoas também são mais amizades. Veja que o maldizente é uma má amizade. Às vezes o cara não fuma, não bebe, não adultera, não é ladrão, tem a vida certinha até frequenta, quem sabe, uma religião, mas é um maldizente. É uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas. Então, o maldizente nunca vai enxergar todo o potencial que Deus colocou na sua vida. Ele vai sempre ter uma palavra ruim a seu respeito ou para com você. Um crítico, quanto mais das pessoas e da vida, é uma má influência. Porque um crítico, quanto mais, um crítico insistente é alguém que tem sempre uma crítica a tudo. Ele sempre vê o lado negativo das pessoas. Se você andar com um crítico, você vai aprender a ser crítico e vai desanimar das coisas, porque você não vai ver o futuro. Você vai ver só coisa ruim, porque você está ouvindo a críticos. Uma coisa importante, queridos, uma pessoa que despreza a igreja, o ministério, é uma má companhia. Uma pessoa, qualquer pessoa, que despreza a igreja de Jesus e o serviço através da igreja, é uma má companhia para qualquer pessoa. Por quê? Porque essa pessoa não vai lhe motivar a servir a Deus. Essa pessoa não vai lhe incentivar a amar a igreja que Jesus morreu. Ela vai sempre querer te afastar dela. E você nunca terá unção que você não honrar. Você só terá unção no ministério se você honrar a unção que há na igreja, a unção que existe na igreja. Se você despreza, você nunca terá. Uma das principais necessidades de alguém que quer crescer no serviço a Deus, através da igreja, pela igreja, com a igreja, não é ele conhecer a Bíblia toda, não é ele ser muito rico, ter muito dinheiro, ser muito influente. A principal necessidade de alguém para se levantar na igreja como ministério é a pessoa honrar a igreja, honrar o ministério, se submeter, ser humilde, dar as mãos.
É isso que nós precisamos, porque nós podemos honrar quem está presente, podemos honrar quem está do lado, podemos honrar quem se submete, quem quer servir, mas não podemos honrar quem sabe muito, conhece muito, sabe tudo, conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas tem um coração soberbo, tem um coração cheio de perturbações. Não adianta, isso não edifica a igreja. A Bíblia diz que um coração contrito, um coração humilde, Deus não resiste. Deus atenta e Deus abençoa. Você pode dizer glória a Deus, querido? Aleluia. Então, meu irmão, um zombador de sua fé e serviço ao reino de Deus nunca vai lhe ajudar a crescer na fé e no amor de Deus, pois ele de fato não ama e nem quer servir a Deus. E você vai andar com essas pessoas, você vai ser amigo dessas pessoas, você vai para onde? Você vai alcançar o quê? Quem está entendendo, diga amém. Então, querido, diga assim: meus verdadeiros amigos me inspiram a crescer na comunhão com Deus e sua igreja. Diga, na sua igreja e nos seus grandes propósitos para a minha vida em todas as áreas. Vamos dizer de novo que parece que a gente não jantou. Vamos dizer assim, todo mundo jantou. Vamos lá, diga assim: meus verdadeiros amigos me inspiram a crescer na vida de comunhão com Deus e a sua igreja, e nos seus grandes propósitos para a minha vida em todas as áreas. Você pode dizer glória a Deus? Vamos dar um aplauso lindo ao nome do Senhor, que levanta verdadeiros amigos para caminhar conosco. Glória a Deus. Agora, queridos, cuidado. Você pode estar permitindo que um tipo de amizade com pessoas prejudique os seus propósitos mais elevados. Pessoas que quase todos os dias sentam no sofá de sua casa, que atende ao seu lado na empresa, que senta no banco do seu carro ao lado, que pode, quem sabe, estar do seu lado aqui no culto agora. Pode ser alguém que pode lhe prejudicar nos mais altos projetos elevados de Deus para a sua vida. Olha assim para o seu irmão que está ao seu lado. Diga assim para ele: vai fundo, irmão, nos propósitos de Deus em sua vida. Eu vou orar por você, para você crescer em todas as áreas. Amém? Nós temos que cantar e tornar isso uma realidade, irmão, na vida de cada um de nós. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão e sinta o meu coração bater. Eu te amo porque eu vejo Cristo em você. Aleluia! Glória a Deus! Você me ama mesmo. Pois pelo menos Antônio Carlos cantando, né? Terceiro ponto, queridos, já estamos quase chegando no final. Já? Os propósitos de vida e as amizades que deves ter. Quais são as amizades que devo ter? Quais são as amizades que você deve ter? Eu devo ter amizades que me inspirem a crescer nos propósitos de Deus na minha vida. Amém? Irmãos, Deus pode ter um propósito que você seja um missionário lá na África. Deus pode ter um propósito que você seja um pastor. Deus pode ter um propósito que você abra uma célula numa cidade ou num bairro e essa célula cresça, se multiplique. Deus pode ter um propósito de te usar também no seu trabalho, na sua profissão, no seu emprego, de você influenciar pessoas. Deus pode ter um propósito na sua vida, alguma coisa que Deus coloca dentro de você,
para você, quem sabe, ser um escritor, ser um profissional bem-sucedido nessa ou naquela área. Então o propósito de Deus é em toda a nossa vida. A profissão do cristão é também um sacerdócio. Ele deve fazer a sua profissão não como se fosse para homens, mas como se fosse para Deus. Então nós temos que ter amizade que nos inspire a crescer nos propósitos de Deus. O que diz Provérbios 1, 5 e 6? O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, olha só, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Quais são os seus propósitos de vida? Qual é o seu propósito de vida? Você precisa ter o seu propósito de vida bem claro na sua mente, no seu coração. Você precisa definir isso de maneira bem clara para você. O meu propósito de vida é esse. A minha vida, eu nasci para isso. O propósito de vida é algo elevado, é algo maior em nossas vidas. O propósito é maior do que uma paixão. Eu tenho uma paixão por isso. Mas o meu propósito de vida é isso, algo mais elevado, algo maior. Então você deve escrever num papel, de modo que possibilite você lembrar sempre qual é o teu propósito de vida. Ou quais são os seus objetivos na vida. O propósito claro e definido nos fortalece, nos anima e nos dá sentido à vida. Amém? Quando nós definimos isso, sabemos para onde estamos indo, o que devemos ser, o que devemos fazer, então isso nos fortalece para enfrentar dificuldades, as barreiras, as lutas, nos anima e nos faz saber para onde estamos indo. Irmãos, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele sabia para onde ia. Ele sabia o caminho que deveria andar. Ele sabia qual era o propósito dele aqui na terra. Ele sabia qual era o seu alvo na sua vida aqui na terra. Nós, como seus filhos, como seus discípulos, nós também devemos saber o que Deus está querendo de nós, para onde é que Deus quer nos conduzir, nos levar. Devemos então viver esses elevados propósitos de Deus em nossas vidas. Você pode dizer amém, querido? A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado ao cristão para que desse direção, para que ensinasse, para que orientasse, para que estivesse conosco, para sempre nos guiando em toda a verdade, em toda a luz, em toda a palavra, em todos os nossos caminhos. Amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Hoje, em nossos dias, tem surgido assim um assunto muito falado no meio da sociedade, e até das igrejas e das empresas, algo como mentoria. Mentorear. O que é um mentor? É um indivíduo experiente, um indivíduo que tem experiência, que tem bagagem, que ensina, que guia, dá conselhos a uma outra pessoa. Agora, por que eu estou falando aqui de um mentor? Porque nós lemos no Salmo, no versículo 5, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. Então, se nós sabemos que existe uma pessoa que tem bagagem, que tem experiência, que tem a ver com o meu propósito de vida, eu preciso ouvir dele. As experiências dele vão me acrescentar algo
vai me fortalecer no meu propósito. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento. O entendido adquirirá sábios conselhos. Então nós devemos buscar uma mentoria. E devemos ser mentores de outros. Você está entendendo? Devemos aprender para conduzir nossa vida nos mais altos e elevados propósitos. Mas também devemos passar para outros uma mentoria que os ajude também a se levantar e a cumprir os seus mais elevados propósitos. Agora, queridos, de alguma forma, todos nós já tivemos mentoria, já fomos mentoriados em nossa vida. Você sabia disso? Nossos primeiros mentores foram nossos pais, ou são nossos pais. Eu digo foram, porque os meus pais já foram. Mas alguns ainda têm, então pode dizer que é os seus pais. Os primeiros mentores de alguém é na família, através da convivência com os seus pais. E a Bíblia diz, irmãos, que essa mentoria dos pais é uma das melhores que alguém pode ter. Nós decoramos lá em casa, outro dia, Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3. Que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e prolongue os teus dias sobre a terra. Então, queridos, ir bem e viver muitos dias na terra, não é isso que nós queremos para nós? Não é isso que nós desejamos para nós? Quem são os mentores que nos conduzem a esse caminho de viver bem e ter longos dias sobre a face da terra? Os nossos pais. Foram os meus pais, são os seus pais. Você pode dizer amém? Então a mentoria começa em nossa casa, em nossa família. Eu sei que alguns, naturalmente, tiveram pais que não foram bons mentores. Mas você pelo menos vai aprender. Se você teve um pai que não foi um bom mentor, uma mãe que não foi uma boa mentora, você vai aprender com seus filhos como não ser maus mentores, pelo menos. Amém? Então, começou em nossa casa, começou em nossa família. A minha mãe, Dona Arnesi, foi uma mentora para mim e para toda a minha casa, toda a nossa família. Muitas coisas da minha vida eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, com minha mãe que estava sempre presente do meu lado. Aprendi com meu pai, por exemplo, um pouco de honestidade e santidade. E honestidade e perseverança. Santidade não, perseverança. Olhando para a vida do meu pai, eu vi no meu pai um homem perseverante, que correu atrás dos seus sonhos a vida toda, até na velhice. Meu pai foi alguém de idade que nunca precisou de um tostão de um filho, porque ele tinha como se sustentar na sua velhice e até de vez em quando ofertar na vida de um filho ou de outro. Ele foi perseverante nas coisas que ele sonhou. Eu aprendi isso vivendo com ele. Perseverança, honestidade, integridade. Eu vi no meu pai essas características. Com minha mãe eu aprendi o temor de Deus. Aprendi a não xingar. E muitas coisas. Aprendi a orar com a minha mãe. Então, os meus pais foram mentores da minha vida. E os nossos pais, mesmo que não foram cristãos, mas de alguma forma foram mentores em nossa vida e nos ajudaram a chegar até aqui. Você pode dizer amém?
Você pode dizer assim: graças a Deus pelos meus pais. Amém? Diga assim: graças a Deus pelos meus pais. Amém, querido? Honre o teu pai e a tua mãe. Porque esses mentores, como nossos pais, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas exemplares em áreas de modo específico, em áreas específicas. Não são perfeitas. Claro, os meus pais como mentores não foram perfeitos, mas em muitas coisas contribuíram para a formação do meu caráter. Qualquer mentor não vai ser perfeito, mas ele tem uma experiência numa área que vai nos ajudar em nossos propósitos. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, devemos buscar para cada área de nossa vida, se possível, um ou vários amigos que nos ensine e nos inspire a crescer. Procurar pessoas que sejam especialistas em determinada área do nosso interesse e aprender com elas. E buscar o conhecimento delas, a experiência delas. Você quer ser um médico, uma médica? Você vai ter que fazer uma faculdade. Mas quando começar, você pode começar com alguém experiente na medicina que vai lhe ajudar, que vai lhe dar condições de crescer na prática. Você quer ser um advogado, você está estudando, mas quando você começa o seu trabalho, comece com alguém que possa lhe acrescentar algo, que possa lhe abençoar, que possa lhe fazer crescer. Você quer ser um cozinheiro? Procura o irmão Jeová ali, especialista. Você quer ser um eletricista de carro? Procura o irmão Everton aqui. Chegue lá na oficina e diga: irmão, eu quero aprender. Se tiver uma vaga, ele vai lhe conceder essa oportunidade. Então você precisa procurar alguém que saiba de algo que possa lhe acrescentar na sua vida. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Agora, queridos, quando entenderam, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Agora, você quer ser salvo, conhecer a Cristo e segui-lo? Você quer ser um cristão verdadeiro? O Senhor nos deixou um mentor, por excelência, o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo é para nos guiar e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque existe uma lei divina que o homem transgrediu. Da justiça, porque todo erro contra a lei, toda o pecado contra a lei, toda transgressão da lei precisa ser julgado para ser justo, para ter justiça. E do juízo, porque se existe alguém que transgride a lei, deve receber a pena e a condenação. Então o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos convence acerca de Jesus Cristo, que veio e sofreu na cruz a pena dos nossos pecados, e que derramou o seu sangue, para que através do seu sangue derramado, nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, e recebêssemos a vida eterna, e recebêssemos o perdão de Deus, recebêssemos a graça de Deus. Então o Espírito Santo é que nos convence, é que nos guia à verdade do Evangelho em Cristo Jesus.
Amém? Feche seus olhos aí na sua cadeira. Curve sua cabeça. Diga-se comigo: Senhor Deus, amado Pai, eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e se tornou o meu Salvador, o meu Senhor. Por isso, nesse momento, eu abro meu coração para receber a Jesus Cristo, para crer em Jesus Cristo, para a salvação, para o perdão dos meus pecados, e em Cristo Jesus ser aceito por Deus e receber a vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa graça, por esse perdão, por essa salvação em Jesus Cristo. Amém. Eu quero concluir, irmãos, dizendo algo assim fundamental, que nós precisamos avançar. Discipulado é uma mentoria. Amém? Diga assim: discipulado é uma mentoria. Então, na igreja, na nossa igreja, quem são os primeiros mentores? São os líderes de células. E cada ministro da célula são os primeiros mentores. Porque, normalmente, nós queremos conduzir a pessoa para a célula. Então, quando se leva os convidados para a célula, e essas pessoas recebem a Cristo como Salvador, como Senhor, começa a querer viver para a glória de Deus, então imediatamente a célula se estabelece como uma mentoria sobre cada pessoa, um acompanhamento que nós chamamos de discipulado. Então esse discipulado, inicialmente, é uma pessoa nova na fé, na igreja, com alguém mais maduro. Aí se forma uma mentoria, um a um, se forma um discipulado. Mas o discipulado, ele não é somente com a pessoa nova que chega à igreja. O discipulado também só com pessoas mais antigas, que tenham mais algum tempo. Pode ser entre duas pessoas mais maduras. Por quê? Porque o discipulado, ele atinge um segundo degrau, um segundo nível, quando é um discipulado para conduzir o cristão ao que ele mais deseja na vida, que é dar frutos para a glória de Deus. Então o discipulado também é um acompanhamento de dois cristãos mais maduros, um que já está tendo experiência de dar frutos, de ensinar, de ganhar vida, de evangelizar, com outro que também deseja, mas não está conseguindo. Então, através dessa convivência, desse relacionamento, dos ensinos, então o discipulado vai levar esse cristão a também se tornar frutífero para a glória de Deus. Você pode dizer aleluia? Então, queridos, nós temos que estar assim bem claros assim diante de nós, que nós somos chamados pelo Senhor para uma vida relevante, para frutificarmos, para gerarmos no reino do Espírito. Deus nos chamou, Jesus nos chamou para darmos muitos frutos. Frutos de vidas, frutos de pessoas. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Então, quando nós fazemos uma célula, é para a gente estabelecer a oportunidade, a ponte, para trazermos pessoas, discipularmos pessoas. Quando nós fazemos as nossas redes, é para que nós venhamos trazer pessoas que conheçam o Evangelho, a palavra. Então, cada momento desse é uma oportunidade de nós cumprirmos o nosso propósito em Deus. Quando estabelecemos o projeto Mão Estendida, é uma oportunidade para a gente alcançar muitas vidas através dos projetos.
tanto pequenos como grandes. Você pode dizer amém? Só que o nosso projeto, irmãos, com as crianças, nós temos uma dificuldade aqui. Sabe qual é? É que nós estamos oferecendo nossos projetos. Quem tem vindo é as crianças da Assembleia de Deus. Não era para vir as crianças da Assembleia de Deus. Era para vir as crianças aí do bairro, drogado, filho de mãe solteira, gente aí problemática. A ideia era essa. Mas os meninos aqui vizinhos da Assembleia vêm tudo. Mas eu tenho um desafio para elas. Falei, vocês vão trazer um convidado que não seja crente. Vão trazer alguém que não faz ideia de nenhuma igreja. Porque nós queremos alcançar o mundo perdido para Cristo. Você pode dizer amém, querido? Mas vamos receber bem a todos. Se está sendo abençoado, se está sendo ministrado, pode vir, não tem problema não. Mas nós não podemos perder o nosso foco, que são alcançar os que não conhecem o Evangelho. Então diga assim comigo: eu sou frutífero por natureza. Diga assim: eu sou testemunha de Cristo às pessoas do mundo, da minha cidade. Amém?